No dia em que o rei Nabucodonosor da Babilônia viu Jesus no meio da Mesopotâmia, entre os dois grandes rios chamados Tigre e Eufrates, ao sul de Bagdá, atualmente conhecido como Iraque, havia uma cidade fantástica chamada Babilônia, e o rei da Babilônia era Nabucodonosor. Ele era um grande homem. Historiadores acreditam que sua cidade tinha um jardim fantástico, que era como um edifício gigante verde no céu, conhecido como os Jardins Suspensos da Babilônia. As pessoas o chamavam de uma das 7 maravilhas dos tempos antigos. Antes mesmo de os israelitas colocarem os pés na Babilônia, eles tiveram um tempo difícil como pessoas escravizadas no Egito, mas foram libertados durante o tempo do Êxodo. No entanto, os israelitas continuaram em círculos, como um carrossel que nunca para. Primeiro, eles esqueceriam de ouvir a Deus e tomariam decisões ruins. Por causa disso, as pessoas foram escravizadas novamente. A derrota e o exílio não foram surpresa. Profetas como Isaías haviam advertido Israel de que enfrentariam um grande ataque se afastassem de Deus. Ouça, o Senhor dos Exércitos tem um dia de acerto de contas contra todos que são orgulhosos e altivos, e eles serão humilhados. Esteja avisado, Isaías 2:12. No entanto, sua previsão do futuro dizia respeito à Babilônia, um poder emergente a leste. A glória do seu tempo será dada à Babilônia, ele profetizou. Seus jovens e velhos serão levados embora, e o templo será despojado de sua grandiosidade. As cabeças se viraram e murmúrios encheram a sala. Como Jerusalém, a cidade de Deus poderia cair diante deles. Esta mensagem era impossível para aqueles que ouviram Isaías, mas suas palavras estavam impressas nos pergaminhos ao longo das décadas, alcançando aqueles que mais tarde experimentariam sua dura realidade. Jeremias também enviou advertências. Quando se completarem os 70 anos para a Babilônia, eu os visitarei e cumprirei minha boa palavra para trazê-los de volta a este lugar. Pois eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de bem-estar e não de calamidade, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Jeremias 29:10-11. É fascinante que Deus tenha permitido o exílio por um motivo. Não foi uma situação em que os inimigos de Israel venceram Deus. Em vez disso, Deus permitiu que uma nação servisse como seu instrumento de disciplina. Será que as pessoas ouviram Jeremias? Um homem chamado Passur, uma figura importante, ficou furioso com Jeremias. Ele mandou prender Jeremias e até o agrediu. Mas quando Jeremias ficou livre novamente, ele continuou falando. Ele disse a todos o que Deus lhe ordenara dizer. Assim diz o Senhor, eis que eu farei de você um terror para si mesmo e para todos os seus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, enquanto você observa, e darei Judá nas mãos do rei da Babilônia. Ele os levará cativos para a Babilônia e os matará à espada. Jeremias 24. Imagine o quão surpresas e preocupadas as pessoas ficaram com crianças ficando perto de suas mães e pais, cerrando os punhos. Jeremias olhou para todos, talvez um pouco emocionado e muito cansado. Sua voz tremeu um pouco de medo quando ele falou, mas ele não parou de falar. Ele não queria dizer o que tinha que dizer. Ele tinha esperanças de que as pessoas se arrependessem. Mas em vez disso, elas pareciam obstinadas e não acreditavam nele. Passur, que colocou Jeremias na prisão, pode ter estado lá também. Ele provavelmente ainda estava zangado com o que Jeremias havia dito, mas agora ele estaria preocupado. A mensagem especial de Deus dizia que Passur e seus amigos estariam sujeitos ao ataque que esperavam evitar, e Passur teria que assistir a isso acontecer bem diante de seus olhos. Jeremias era como Isaías, porque ambos falaram sobre tempos difíceis, mas Jeremias também disse que esses tempos difíceis não durariam para sempre. Mesmo que tentasse ajudar, as pessoas não gostaram do que ele disse. Eles estavam tão descontentes com ele que até o colocaram na prisão anos depois de Isaías. As profecias de Jeremias haviam se concretizado e o sombrio período do cativeiro babilônico estava aqui.
Um dia, a Babilônia foi a Judá e a conquistou. Eles levaram muitos tesouros e até algumas pessoas jovens e inteligentes para a Babilônia. Quando a Babilônia derrotou Jerusalém, eles não apenas tomaram a terra, mas também levaram muitas pessoas inteligentes e talentosas de Judá. Essas pessoas tiveram que trabalhar para o rei e ajudar a tornar a Babilônia um lugar melhor. Eles não eram apenas trabalhadores manuais. Muitos deles eram professores, artistas e ocupavam outros empregos essenciais. Eles ajudaram a Babilônia a se tornar bem-sucedida. Entre esses cativos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos por seus nomes babilônicos, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram escolhidos por causa de sua linhagem, aparência, sabedoria e potencial, e seriam preparados para o serviço na corte real do rei Nabucodonosor. Esses jovens de Israel tiveram uma grande decisão a tomar. As pessoas na Babilônia tentaram ensinar a eles seus costumes e até lhes deram novos nomes. Todos queriam que eles agissem como os babilônios. Mas esses rapazes permaneceram firmes em suas crenças. O primeiro grande desafio para os 3 rapazes foi sobre comida. O rei lhes deu comida sofisticada, que eles não estavam autorizados a comer por causa das leis dietéticas judaicas. Em vez disso, eles comeram apenas vegetais e beberam água. E adivinhe, isso agradou a Deus. Ele os tornou ainda mais saudáveis e inteligentes do que as outras crianças. Mas o maior desafio ainda estava por vir. O rei Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro super alta e ordenou que todos se prostrassem diante dela. Se não o fizessem, seriam jogados na fornalha ardente. Neste mesmo dia, o rei Nabucodonosor ergueu uma estátua de ouro e ordenou a todos: assim que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, do alaúde, da harpa e de toda espécie de música, vocês deverão prostrar-se e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor erigiu. Daniel 3, 5. Mas adivinha o que Sadraque, Mesaque e Abednego amavam tanto a Deus que não se prostraram diante da estátua. Então, uma mensagem foi entregue ao rei dizendo: olha, aqueles jovens hebreus não se prostram. Daniel 3, 12. O rei ficou muito irritado. Ele chamou os rapazes e disse: é verdade que vocês não se prostram? Se não o fizerem, serão atirados num forno de fogo ardente. Daniel 3, 14. Mas eles foram corajosos e fiéis. Eles responderam: não prestaremos culto a esses seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você erigiu. Daniel 3, 18. Isso deixou o rei Nabucodonosor com raiva. Então ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. O fogo estava tão quente que os soldados que colocaram os 3 amigos lá dentro se queimaram. Quando eles foram amarrados e jogados no meio do fogo furioso, poderíamos ter pensado que nunca mais ouviríamos falar deles. No entanto, para nossa surpresa, descobrimos que Sadraque, Mesaque e Abednego ainda estavam vivos. Nabucodonosor se aproximou deles enquanto estavam lá. Daniel 3, 24 diz que ele ficou surpreso e rapidamente se levantou. Talvez o que o surpreendeu tenha sido a execução do homem que cumpriu sua sentença, o que é compreensível, dado que ele tinha boas razões para acreditar que seria o próximo. Alternativamente, poderia ter sido alguma impressão inexplicável em sua própria mente que o surpreendeu e o fez se levantar rapidamente e ir até o forno para ver o que aconteceu com aqueles que ele tinha jogado lá dentro. Note que aqueles cujos corações são mais endurecidos contra Deus e seu povo são os que podem ser surpreendidos por Deus. Ele imediatamente entra em contato com seus conselheiros e apela a eles, ainda em estado de choque. Não lançamos 3 homens amarrados ao fogo? Pergunta o rei. Certamente, ó rei, eles respondem. Mas eis que eu vejo 4 homens soltos, que andam passeando no meio do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Daniel 3, 25. O rei Nabucodonosor se surpreendeu e ficou atônito com o que viu.
Os 3 amigos estavam soltos, sem amarras, e o fogo nem sequer havia queimado as roupas deles, queimando apenas as cordas que os prendiam. Eles estavam livres das dificuldades exatas com as quais seus adversários planejavam confiná-los. Eles estavam ilesos, não reclamavam, nem sentiam qualquer desconforto ou inquietação. O calor não os queimava, a fumaça não os sufocava. Eles estavam vivos e saudáveis no meio das chamas. Observe como o Deus da natureza pode, sempre que desejar, exercer sua vontade sobre as forças da natureza e direcioná-las para alcançar os objetivos que ele estabeleceu para si mesmo. A graciosa promessa encontrada em Isaías 43:2 foi cumprida ao pé da letra. Quando você atravessar as águas, estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o incendiarão. Eles andavam no meio do fogo, não ficaram feridos. Então tinham a mente à vontade e estavam inclinados a andar como se estivessem num paraíso ou jardim de prazeres. Eles não tentaram escapar quando descobriram que estavam ilesos. Em vez disso, eles vagaram despreocupadamente no meio das chamas, acreditando que o mesmo Deus que os protegeu no fogo também os libertaria dele. A identidade deste 4º homem não é explicitamente declarada no texto, mas a implicação é que a figura é divina ou angelical. Esta figura é interpretada como uma aparição pré-encarnada de Jesus Cristo. Outros sugerem que poderia ter sido um anjo enviado por Deus para protegê-los. De qualquer forma, a aparição deste 4º personagem é considerada um milagre e uma forte indicação de uma intervenção sobrenatural. Jesus apareceu frequentemente no Antigo Testamento, mas nunca o momento foi mais apropriado do que agora, quando veio para libertar seus escolhidos do fogo. Ele fez isso para que não perecessem nas chamas. Note que aqueles que sofrem por Cristo têm a presença graciosa de Cristo com eles em seu sofrimento, mesmo na fornalha ardente e mesmo no vale da sombra da morte. Como resultado, eles não têm motivo para temer qualquer dano, nem mesmo nesses lugares. Nabucodonosor se aproxima da boca da fornalha ardente e ordena que eles saiam e venham até ele. Observe o título respeitoso que ele concede a eles. É provável que, quando estava no auge de sua raiva e indignação contra eles, ele os chamasse de traidores, rebeldes ou qualquer outro nome pejorativo que você possa imaginar. Mas agora ele os considera servos do Deus Altíssimo, um Deus que parece capaz de libertá-los de sua mão. Note que mais cedo ou mais tarde, Deus convencerá os homens mais orgulhosos de que Ele é o Deus Altíssimo, acima deles e mais poderoso do que eles, mesmo nas coisas em que agem com orgulho e presunção. Da mesma forma, Ele deixará claro para eles quem são seus servos e que Ele os apoiará. Elias orou em 1 Reis 18:36. Faze-nos saber hoje que tu és Deus em Israel e que sou teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Agora, Nabucodonosor ama aqueles que ele havia abandonado. Agora ele os considera como os favoritos do céu. Note que quando Deus desperta os olhos daqueles que perseguiram os trabalhadores de Deus, esses perseguidores serão obrigados a desfazer o máximo do que fizeram. Agora, o 4º, cuja forma era semelhante ao Filho de Deus, se retirou. E se ele desapareceu ou ascendeu visivelmente, não sabemos, mas os outros 3, somos informados, foram lançados na fornalha ardente. Os caldeus adoravam o fogo como uma espécie de representação do sol. Consequentemente, quando Deus restringiu o fogo desta vez, ele demonstrou que sua voz também poderia dividir as chamas do fogo, assim como as águas do dilúvio. Somente o nosso Deus pode ser descrito como um fogo consumidor. O exílio serviu como um período formativo no desenvolvimento da identidade, prática religiosa e teologia do povo de Deus.
Durante esse tempo, muitos textos foram compilados e alguns estudiosos acreditam que foi durante o exílio babilônico que grande parte da Bíblia hebraica foi escrita ou editada na forma que temos hoje. Esses 3 jovens hebreus servem como símbolo de fé inabalável e resistência contra a assimilação da cultura babilônica. Isso nos leva a uma pergunta intrigante. Por que um Deus amoroso permitiria que seu povo escolhido fosse cativo da Babilônia? A resposta está nas advertências ignoradas dos profetas como Jeremias e Isaías. Os israelitas mais uma vez se afastaram de Deus, abraçando a idolatria e a injustiça social. O exílio serviu como um meio de transformação, um refinamento áspero, mas necessário. Para um não cristão, esta história pode ser vista como uma narrativa poderosa sobre fé, convicção e sobrevivência miraculosa contra todas as probabilidades. Acredite-se ou não que a quarta figura era divina, a história fala de temas mais amplos de resistência, fidelidade e a possibilidade de fenômenos inexplicáveis que desafiam nossa compreensão do mundo. Ela nos convida a pensar que, às vezes, em momentos de dificuldade, parece impossível entender por que ou como Deus veio em nosso socorro. Oremos. Pai, eu te agradeço porque tu me concedes vitória sempre. Obrigado pelo teu amor que me dá confiança para enfrentar os desafios de cada dia. Escolho confiar em tua graça e capacidade para me livrar de todas as tentações em todos os momentos. Em nome de Jesus, peço que me ajudes a ser obediente a ti, apesar das probabilidades que possam parecer avassaladoras. No final do dia, que minha vida de fé traga glória ao teu nome. Amém. Obrigado. Chegamos ao final deste vídeo abençoado. Esperamos que tenha tocado o seu coração e fortalecido a sua fé. Se você gostou, deixe o seu amém nos comentários e compartilhe essa mensagem com seus irmãos em Cristo. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos edificantes. Agradecemos a sua presença e que Deus continue abençoando a sua vida. Até a próxima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.